a Frente Nacional Mista em defesa da soberania nacional, uma frente que já foi lançada em diversos estados e hoje chega a Santa Catarina. Convidamos para compor a mesa o senhor Altamir Verdonay, presidente da nova Central Sindical. Convidamos o senhor Francisco Alano, presidente da FESESC e representante da CUT. Convidamos o senhor Carlos Eduardo de Souza, nosso Cadu, representante da Frente Brasil Popular. Convidamos o Sargento Soares, representante do Fórum em Defesa do Serviço Público. Convidamos o senhor Manuel Dias, presidente do PDT de Santa Catarina. Convidamos o senhor João Ghisoni, dirigente do PCdoB. Convidamos a deputada estadual Ana Paula Lima. Convidamos o deputado estadual Dirceu Dresch. Convidamos o deputado federal Décio Lima. Convidamos o deputado federal Pedro Kizai. Convidamos o deputado federal Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro. Convidamos Ceci Marimon Gonçalves, representante da Intersul. E convidamos o senador Roberto Requião, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Convido os nobres citados a tomarem assento à mesa e registro a presença do vereador Lino Pérez, do PDT de Florianópolis. Aldoir José Kremer, representando o Sinte de Santa Catarina. Mário Antônio da Silva, representando o Sintesp. Caio Monte, representando a direção do JFISC. Companheiro Marcos Pinar, representando ao FECO. Companheiro Marcos Silvano, representando o Sindicato dos Bancários. Registro a presença de Ideli Salvati, professora e ex-senadora. Registramos ainda Rogério, do Sindicato dos Edifícios. Registro Ana Júlia, presidente estadual da CUT. Registramos também a presença de Carlos Bastos, representante da Federação Nacional dos Engenheiros.
Registro a presença de Murilo Silva, representando o deputado Pedro Baldissera. Registro a presença de Janete Eli, representando o deputado Valduga. Registro a presença do engenheiro Ronaldo Custódio, ex-diretor e ex-presidente da Eletrosul. Registro a presença de Santina Marafon, representando a deputada Luciane Carminati. Registro a presença de Claudomiro Quadri, prefeito municipal de Capitão Leônidas Marques, do Paraná. Feito esses registros, passo imediatamente à coordenação da mesa. Gostaríamos de convidar para a mesa, foi um erro falho do cerimonial, o vereador Lino Pérez, de Florianópolis. Convido também a companheira Ana Júlia, presidente da CUT, por gentileza, à mesa. Registro a presença do presidente do Centro Acadêmico e diretores da UCE. Registro João Maciel, da Intercel. Feito os registros, passo imediatamente a palavra ao senador Roberto Requião, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Companheiro, eu quero fazer uma sugestão, que a palavra inicialmente seja dada às lideranças da soberania brasileira locais. Passamos então a palavra ao companheiro Francisco Alano, presidente da FESESC, para que faça a sua saudação. Bom dia a esse auditório importante nessa manhã aqui de Florianópolis, aos homens, mulheres, lideranças. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentando o senador Requião, uma das figuras mais importantes desse momento difícil que nós estamos vivendo no nosso país. E, senador, o registro que eu gostaria de fazer nesse momento é de que soberania nacional passa pelo respeito ao direito dos trabalhadores. E esse governo golpista não teve o menor pudor de rasgar uma CLT, ou seja, jogar no lixo um conjunto de leis, de legislação construída por mais de 100 anos no nosso país. É a precarização plena e total do direito dos trabalhadores no nosso país. E essa frente parlamentar deve ter o compromisso de resgatar aquilo que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados deram a sua vida para delegar, para relegar aos seus netos, filhos, netos, bisnetos, uma legislação decente no nosso país. Um Congresso Nacional venal, um Congresso Nacional corrupto, na sua grande maioria, que cassou uma presidenta legitimamente eleita. Não para caçar a presidenta, como disse a presidenta Dilma. Não foi a minha cassação que eles queriam. Eles queriam entregar a soberania nacional.
Eles queriam entregar as empresas públicas nacionais para o capitalismo internacional. Eles queriam acabar com a saúde e com a educação no nosso país. Eles queriam acabar com a legislação que protege os trabalhadores da nossa nação. E estão fazendo isso, senador. E essa frente parlamentar tem essa importância muito grande, de resgatar a nossa soberania, de resgatar o direito dos trabalhadores, de resgatar o direito da população brasileira a ter ensino decente e gratuito para todos, de resgatar a saúde que está em frangalho no nosso país. Então essa frente parlamentar tem essa missão e nós temos certeza que com o senador à frente dessa frente parlamentar, nós iremos reconstruir esse país, nós iremos reconstruir a soberania da nossa nação. E é dessa forma que nós estamos aqui fazendo a nossa saudação ao senador e a todos aqueles que compõem e que comporão essa frente, que certamente dará um outro alento à nossa nação. Muito obrigado. Convidamos o companheiro Altamir Verdonay, presidente da nova Central Sindical, para fazer a sua saudação. Altamiro Verdonay. Eu queria saudar esse auditório, com todas as lideranças que estamos aqui, saudar o senador Requião, saudar, em nome aqui das autoridades também, o nosso deputado Pedro Kizai, saudando todas as autoridades aqui da mesa, o Décio Lima, saudar também o Manuel Dias, que foi um dos asilados em 1964, e hoje passa também por essa desgraça que aconteceu no nosso país, com o fim da CLT e uma tentativa do enfraquecimento do movimento sindical. Esse grupo que hoje administra o nosso Brasil, ele já vinha articulando isso por muitos anos, para chegar aonde chegou, destruindo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Alguém tem que fazer alguma coisa nesse país. As lideranças sindicais, as lideranças de vários setores do nosso país, nós não podemos de maneira nenhuma cruzar os braços e deixar com que continue com esse desastre que está acontecendo no nosso Brasil. Eu represento 90% da indústria e eu já estou vendo isso dentro de toda a indústria, o trabalho intermitente, já estou vendo tudo dentro da indústria, vários setores já querendo usar essa legislação, e os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país, os servidores e as servidoras estão perdendo. Parabéns, senador Requião, parabéns a essas autoridades que estão aqui, e nós precisamos realmente ir à luta para que isso não aconteça no nosso país. É importante essas reuniões, é importante esses encontros, para que quem está na frente lá em Brasília verificar que nós não estamos de braço cruzado e nós estamos defendendo o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Avante Brasil! Feliz reunião! Que nós tenhamos sucesso no final dessa reunião. Muito obrigado. Convidamos o companheiro Sargento Soares, representante do Fórum em Defesa do Serviço Público, para que faça a sua saudação. Cumprimentar toda essa grandiosa, importante, muito representativa mesa, o senador Requião, que preside, em nome dele, todas as pessoas presentes nessa mesa, as mulheres aqui presentes, a Ana Júlia, aqui presidente da CUT, necessária a presença da CUT aqui no nosso lado, com certeza. Falo pelo Fórum de Luta em Defesa dos Direitos, queria saudar e parabenizar todas as trabalhadoras e trabalhadores do setor elétrico de Santa Catarina, da Intercel, Eletrosul, toda a companheirada que construiu esse movimento e todas as organizações que têm participado desse processo.
Desde já queria deixar o convite para hoje à tarde, às 14 horas, na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Eventos, também com a presença do senador Requião, uma aula pública para debater o estado de exceção e a necessidade da gente fortalecer os conceitos, os preceitos e a força democrática da sociedade brasileira e do povo brasileiro. Então, aula pública contra o estado de exceção, pela autonomia universitária, e pelos conceitos do Estado Democrático de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, hoje às 14 horas. Senador Requião e diversas outras lideranças, inclusive locais, o Padre Vilso, que é conhecido por todas e todos aqui nessa mesa, o desembargador Lédio Andrade também, dentre outras lideranças. Falar nisso, nesse debate, nesse movimento que tem na Universidade Federal e na cidade de Florianópolis, ou no estado de Santa Catarina, contra o estado de exceção, bastante fortalecido em virtude da morte por suicídio do ex-reitor da Universidade Federal, Luiz Carlos Cancellier, que não era nosso correligionário, né, e que nem participamos do processo de eleição que o levou a ser reitor, mas que foi vitimado pelo abuso de poder do Estado autocrático de caráter fascistizante, não só proto-fascista, mas já avançando para um fascismo aberto, do Estado brasileiro, das instituições do Estado brasileiro. E comparar esse fato, né, o suicídio do reitor, ou a morte do reitor Cancellier, com a mão decepada da indígena Guarani do Morro dos Cavalos, no dia 2 de novembro, um mês depois da morte do reitor, exatamente, e com a notícia do dia 14 de novembro, da CNN, olha só, a CNN, uma agência de comunicação americana, dando a notícia no dia 14 de dezembro, da escravização de pessoas, de seres humanos, na Líbia. Então, nós temos um processo que não é só local, não é só nacional, né, é mundial, um processo global de recrudescimento das relações sociais. Nós temos a necessidade de refletir sobre o fato de que a humanidade está num processo de regressão humanitária e civilizatória. E que isso precisa nos colocar, e está nos colocando, mas a gente precisa ter clareza mais rápido disso, está nos colocando diante do fato de que isso é resultado do capitalismo em sua fase imperialista avançada. Que a escravização de 500 anos atrás servia a acumulação primitiva para a organização do capitalismo e que hoje serve de novo para aniquilar, para matar, para eliminar parte da humanidade pela fome, pela guerra, pela miséria, por tudo que é ordem de fatos. Talvez a gente imaginava uma sociedade progressiva e linear, né, avançando, mas a humanidade pode recuar para a barbárie, como já tem elementos bastante evidentes. Esses que eu citei, apenas 3 dos diversos, infinitos, milhares que tem na sociedade brasileira já, inclusive o golpe, né, de Estado construído no ano passado aqui no nosso país. Dizer que a gente precisa, diante desse fato, a gente tem a compreensão, e o Fórum de Luta em Defesa dos Direitos é um pouco essa iniciativa e essa vontade de unir todos os setores sindicais, populares, organizações juvenis, organizações estudantis, organizações do movimento social, em defesa dos direitos. A gente precisa compreender a necessidade de ampliar a luta tática contra a retirada de direito, de resistência à retirada de direito. E precisamos fortalecer, dentro desse movimento amplo, que une todos os setores democráticos, todos os setores populares, todos os setores de esquerda, para fazer essa resistência agora, já apontando e parabenizar e dizer da nossa alegria, das posições lúcidas, sempre lúcidas do senador Requião, de dizer que não vale a regressão social que está sendo imposta por esse estado de exceção no Brasil, por essa ausência de democracia no Brasil, por essa ausência de vontade popular das decisões do governo atual, golpista atual do Brasil, não valem. Quem fizer negócio com esse governo
não está fazendo negócio com o povo brasileiro. E o povo brasileiro não aceitará essas decisões. Esses aplausos não são para mim, esses aplausos são para o senador Requião e para a Frente Parlamentar Mista de Defesa da Soberania Nacional. Né? Essa é a unidade da qual a gente está falando. Né? Essa clareza da gente dizer para o mundo, isso não vale entregar a Amazônia, não vale entregar o pré-sal, não vale entregar o sistema Eletrobras, não vale entregar o sistema elétrico, não vale entregar a Previdência. E aliás, para concluir, né, a necessária construção da greve geral nacional para o próximo dia 5 de dezembro. É pouco tempo, mas a gente tem que avançar aí rápido e fazer essa greve para provocar uma derrota para esse governo golpista que está instalado no Brasil. Parabéns à Frente Parlamentar, parabéns a todas as lutadoras e lutadores. Convidamos a companheira Ana Júlia, presidente da CUT estadual, para que faça a sua manifestação. Primeiramente, não podemos esquecer, cumprimentar a mesa em nome do deputado Pedro Kizai e do senador Requião, os demais companheiros da mesa, sindicalistas e demais representantes dos movimentos sociais, cumprimentando a Ana Paula, a deputada Ana Paula e a Ceci, mulheres na mesa, representando as mulheres lutadoras desse país. E vir aqui falar em defesa da soberania nacional, nós temos que lembrar que defender a soberania nacional é defender os direitos dos trabalhadores, é defender condições de vida da classe trabalhadora, é defender saúde pública para todos, é defender políticas públicas para homens e mulheres num Estado que semana passada votou e regulamentou a emenda constitucional 95, congelando os gastos em políticas públicas no Estado por 2 anos. Então, defender, senador, aqui você está num Estado que bonito por natureza, mas que um governo que retira direito dos servidores públicos e do povo catarinense. Defender a soberania nacional é defender o setor elétrico, que estamos aqui com os trabalhadores do setor elétrico, é defender as nossas empresas públicas, porque esse governo golpista acha que vendendo o Brasil vai resolver o problema dele. Não, ele vai fazer mais cirurgia se depender disso. Porque nós não vamos permitir que empresas públicas sejam privatizadas em nome do capital. Defender soberania é defender a escola pública e defender a educação pública, que esse governo está tirando o direito dos trabalhadores de ter uma educação pública de qualidade. Defender as universidades públicas, porque agora os nossos filhos estavam tendo acesso à universidade pública. O que esse safado veio fazer? Veio tirar o nosso direito, vendendo o pré-sal e estando a caminho de privatizar as universidades. Se nós não nos atentarmos, o próximo passo será o fim da universidade pública para todos e que dê condições para que os filhos dos trabalhadores tenham acesso à educação pública. Defender a soberania é defender uma aposentadoria com qualidade, digna para todos, e não esse pacote de maldades que pode ser aprovado no dia 6. Portanto, nós, trabalhadores, representantes das centrais sindicais aqui na mesa, Soares e Carlos, nós temos que chamar sim a greve geral para o dia 5. Vocês que estão aqui têm que sair às ruas para ajudar a construirmos a maior greve geral vista nesse país. Nós temos que parar o país para barrar, para que nós possamos nos aposentar e nossos filhos e filhas, principalmente as mulheres, tenham direito a uma aposentadoria digna. Portanto, eu chamo e conclamo a todos aqui, que nós no dia 5 paramos o Brasil, paramos Santa Catarina, porque esse estado de excelência também nós temos trabalhadores e trabalhadoras sendo explorados, trabalhadores e trabalhadoras sendo contratados pelo trabalho intermitente, e nós não podemos permitir que isso aconteça, e vamos fazer a campanha de revogação da reforma trabalhista também. Quero cumprimentar Pedro Kizai e o senador Requião pela frente
pela Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania. E nós estamos juntos nessa luta, sim, e vamos construir todo o combate à privatização e não permitir que a Amazônia e que o pré-sal sejam vendidos para os bancos internacionais. É a riqueza nossa e nós queremos para a educação, para a saúde e para as políticas públicas. Um grande abraço e espero encontrar todos no dia 5, de braços cruzados, para mostrar para esse governo golpista que aqui tem trabalhador que luta e defende os seus direitos. Convidamos o companheiro Carlos Eduardo de Souza, representante da Frente Brasil Popular, para que faça a sua saudação. Um bom dia aos companheiros e companheiras presentes. Cumprimentando o senador Requião, cumprimento toda a mesa, muito bem representado aqui pelas entidades. E, na verdade, é rápida a saudação, lembrando de alguns fatos e acontecimentos que marcam a nossa história e, com certeza, neste momento tão da história presente, a presença marcante do senador Requião faz com que ainda nós tenhamos esperança nas instituições políticas, assim como a do Pedro, da Ana, do Dirceu, mas especialmente o senador Requião. Quando aqui nós já enfrentávamos as faíscas que tinham o fascismo em 2013, que era por 20 centavos e se transformou, na verdade, num ataque frontal a um governo de trabalhadores e trabalhadoras. Quando aqui já em 2014, Guizoni, PCdoB, parte do PDT, Jaci Zimmermann, dos sindicatos bancários, Sintrazem, Padilha, uma junção de atores sociais para fazer enfrentamento ao golpe que estava se instalando, né, vereador Lino? Inclusive o companheiro Amauri presente em todas as nossas caminhadas. Mas em 2015, em setembro de 2015, quando nós fundamos a Frente Brasil Popular nacionalmente, eu lembro muito bem das palavras do senador Roberto Requião, um dissidente, inclusive, do próprio partido nacionalmente, mas naquele momento com uma clareza, uma nitidez, não só ideológica, mas de presença do que precisa ser feito neste país para garantir soberania, que foram um dos pontos que ele colocou já lá atrás, em 2015, na instalação da Frente Brasil Popular. A defesa da democracia, até porque a democracia foi e continua sendo um dos últimos guardiões da condição e capacidade da classe trabalhadora neste país de alçar voos maiores. Não foi em outro momento na história, a não ser a democracia, que nós garantimos direitos básicos e elementares para garantir a cidadania do povo brasileiro. E não preciso reforçar a ideia de 40 milhões de brasileiros nesse último período conseguiram alcançar pelo menos as 3 refeições diárias e sair da condição de miserabilidade. E por último, a condição de direitos, a defesa dos direitos que são próprios da luta da classe trabalhadora, desde que a ideia de modernidade nesse Brasil foi instituída com a Revolução de 1930, quando nós tínhamos um trabalhista que chega ao governo derrotando os ruralistas que até então hoje estão aí no Senado, no Congresso, e temos senadores e deputados como aqui estão na mesa, lutando em favor da soberania, lutando em favor dos trabalhadores e trabalhadoras, com carteira assinada, com CLT, tudo construído a partir de revoluções e lutas sociais que nós trabalhadores fizemos. Chegado o momento, chegado o momento de trabalhadores e trabalhadoras começarem a disputar a ideologia na qual lhes compete, começar a se despir também de horizontes do neoliberalismo, começar a olhar para cada um ao lado, seja professor, seja do Sinergia, seja dos trabalhadores da eletricidade, seja o trabalhador que faz parte da construção civil, merendeiras, todos eles, nós nos compomos como trabalhadores e trabalhadoras. Não temos classe diferenciada neste momento. E é por isso, quando a Ana Júlia e a Mauri chamam para o dia 5, é para que nós tenhamos uma condição de classe, de uma identidade de classe, porque é só assim que nós vamos derrotar outras ideias que não a defesa da soberania, a defesa da estatal, a defesa dos trabalhadores da educação, a defesa contra a uberização, inclusive, dos trabalhadores, contra essa ideia que trabalho pode ser intermitente, contra essa ideia de que trabalhador pode ser descartável. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que nos unir, ter essa capacidade de união e olhar para o outro, não de maneira destacada, mas de maneira igual. Por isso, a conclamação pela Frente Brasil Popular
pelo Fórum e pelas demais entidades no dia 5 é excepcional, é extraordinária, e nós todos temos essa ideia de garantir que a gente consiga parar o Brasil. Que sejamos nós os próximos atores dos livros didáticos da história do Brasil, que vão ser colocados nas cadeiras e carteiras dos estudantes. Que sejamos cada um de vocês figuras protagonistas dessa história, para barrar a sacanagem que está acontecendo com esse governo Temer. Ou seja, conclamo todos ao dia 5 de dezembro, ao Fora Temer e à greve geral. Grande abraço e obrigado. Convido o companheiro Manuel Dias, presidente do PDT de Santa Catarina, para fazer a sua manifestação. Bom dia a todas e bom dia a todos. Queria aqui saudar o senador Requião, o deputado Panceira, que constituem essa Frente Nacional em Defesa da Soberania Nacional, Frente Parlamentar, e em nome dele saudar a todos os demais que compõem esta mesa, lideranças sindicais, deputados federais, deputados estaduais. Vivemos um momento ímpar da história brasileira, mas a história se repete. Já vivemos isso em 30, vivemos isso com a deposição de Vargas, vivemos isso com a deposição do presidente João Goulart, estamos vivendo isso com a deposição da presidenta Dilma, mais uma tentativa das forças do imperialismo, da grande capital, do sistema, de implementar aquilo que faz parte da luta pelos seus interesses. A entrega da soberania nacional representada pelo desmonte do Estado, pela entrega do pré-sal, pela entrega da plataforma de Alcântara, pela revogação dos direitos trabalhistas, da CLT, da Previdência Social, são atos e atitudes que representam o alcance da ação que eles estão desenvolvendo no Brasil. Então é necessário que as forças populares, e nesse momento liderado por essa frente parlamentar, de um Congresso que está fadado e não representa mais politicamente a sociedade brasileira, mas sem o discurso político em favor da soberania, dificilmente nós evitaremos que essa gente entregue o Brasil e entregue o destino da nossa nação aos interesses do grande capital internacional. Portanto, amanhã eu queria convidar aqui o Panceira, convidar aqui o senador. Nós temos uma reunião das cinco fundações nacionais, lá na sede do PSB. Fundação do PSB, PT, PSOL, PDT e PCdoB, aonde também nós queremos nos incorporar à campanha que vocês desenvolvem pelo Brasil inteiro na defesa da soberania nacional, a fim de que nós possamos garantir a soberania e garantir com a soberania que o nosso país seja um país independente, aonde essa riqueza toda fenomenal redunde em benefício da população, especialmente dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos setores mais excluídos da sociedade brasileira. Então fica aqui o convite e esperamos que amanhã, na sede do PSB, a partir das 9 horas até as 17 horas, com a presença também dos presidentes destes partidos, a fim de que a gente se incorpore também nessa luta em favor da soberania. Um abraço a todos, vamos à luta, vamos vencer. Quero registrar que esse evento está sendo transmitido para todo o Estado pela TVAL e gostaríamos de agradecer, fazer um agradecimento especial aos funcionários da TVAL. Convidamos o companheiro João Ghisoni, dirigente do PCdoB, para que faça a sua manifestação. Gostaria de trazer um abraço caloroso do Partido Comunista do Brasil, saudando o senador Requião, os deputados federais, Dirceu, Pedro, Panzeira, Décio, os deputados estaduais, a Ana, as lideranças sindicais, todos os demais membros que compõem a mesa e todos vocês. Quer dizer que concordo com as falas que foram faladas aqui até então,
E acrescentando que, no meu entendimento, engana-se muito aqueles que achavam que o golpe era um golpe contra a presidente Dilma. A presidente Dilma era apenas uma peça do processo do golpe brasileiro. Uma vez tirada a presidente Dilma, se tira os direitos sociais, se tira os direitos trabalhistas, se tira a organização dos trabalhadores, se volta com as medidas autoritárias, com o fim das conquistas sociais que o nosso país vinha vivendo, e o golpe vai se implantando a cada dia, quando se privatiza as empresas públicas, os bancos públicos, quando se ameaça a privatização, e certamente ela virá também das universidades públicas, quando se entrega a soberania nacional do nosso país. Tudo isso é parte desse golpe que vem em andamento já há algum tempo. E a consolidação desse golpe passa, talvez, pela aprovação da reforma do parlamentarismo, que pode voltar à tona, sem uma consulta popular, como foi decisão do povo, a manutenção do sistema presidencialista do nosso país, e passa também pelo impedimento do ex-presidente Lula em disputar as eleições de 2018. Esta é a consumação do golpe do nosso país. E nós temos um grande desafio, senador Requião e deputados. O nosso grande desafio é fortalecer o debate sobre a soberania nacional através dessa frente, muito bem pensada e muito bem trabalhada, e que tem um grande desafio pela frente, mas passa também, sobretudo, e nós conquistarmos de volta aqueles que foram às ruas enganados em nome do combate à corrupção, que são também vítimas desse golpe. São vítimas desse golpe. Nós temos que trazê-los do lado de cá. Eles estão perplexos quando foram para a rua pedir o combate à corrupção. Eles estão perplexos com o que está acontecendo no nosso país. Porque a corrupção, pelo contrário, pura e simplesmente aumentou de forma descarada. O que agora acontece é que as malas não compravam mais nada. Os apartamentos cheios de dinheiro não são provas suficientes para botar essa gente toda na cadeia. Então fica se procurando um barquinho de 3 mil reais da falecida Dona Marisa para combater, para condenar o Lula, para condenar o filho do Lula, para condenar não sei quem, enquanto a grande corrupção campeia no seio do governo federal, no seio do judiciário, é bom que se diga também, e ninguém se apura, e nós temos que ganhar esse povo, trazer esse povo de volta para ganhar mentes e corações novamente, para que nós possamos resgatar, sobretudo, a dignidade do povo brasileiro e botar um freio nessa involução social que nós estamos vivendo aqui no nosso país. E para concluir, quero manifestar também aqui o meu contentamento, senador Requião, pela bela iniciativa de nominar a lei de abuso de autoridade do nosso ex e falecido, saudoso amigo e companheiro reitor Carlos de Olivo Cancellier. Muito merecida. Talvez mais merecida ainda também fosse, talvez, denominá-la de Lei Lula, porque talvez ele também é uma das principais vítimas do assédio judiciário que vem acontecendo no nosso país. Vamos em frente, não podemos perder a esperança, não vamos baixar a cabeça, vamos lutar e vamos vencer. Convido o professor Lino Pérez, vereador do PT de Florianópolis, para que faça a sua manifestação. Bem, primeiramente, fora Temer, fora Colombo e fora o temerinho local aqui também. Os três estão na mesma linha do golpe. Quer dizer que não é só nacional, mas se expressa localmente, e o senhor Colombo merece impeachment, que várias entidades fizeram esforço nessa direção, a CUT também. Então, bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui o nosso Requião e a comissão da Frente Parlamentar Mista sobre a Soberania Nacional e também a Frente Parlamentar
Defesa da Eletrosul, também o nosso Décio Lima, que faz parte da comissão executiva, Pedro Crisai, Celso também, Panceira, que eu quero colocar também importante. E saúdo os demais membros da mesa. Quero anunciar aqui que a Gaba mandou uma mensagem aqui, o nosso vereador Marquito, que não pôde estar presente nesse momento, mas sugere também que nós formemos a Frente Parlamentar Municipal de Defesa da Soberania Nacional. Então, quero colocar isso, vou tomar essa iniciativa na nossa Câmara Municipal aqui na capital. Quero colocar aqui, eu sempre, às vezes eu repito isso, mas eu quero colocar novamente, que esta frente lembra a nossa luta na época da soberania do petróleo, antes do golpe militar, a grande frente se transformou nos trabalhadores na época, e também nas diretas já, e que eu quero lembrar, Requião, que o senhor encarna exatamente toda essa luta do político brasileiro que devia estar à defesa da soberania nacional, que infelizmente, a grande maioria deles se aliaram com a burguesia internacional, e desde o golpe militar para cá, se alinharam com o capital internacional e abandonaram o Estado Nacional. E o senhor encarna exatamente isso, e aí me lembra, quero colocar aqui, em memória dele, meu pai, ferroviário, que era do PDT, eu trouxe o Partido dos Trabalhadores, mas foi um grande lutador na época, que lutava exatamente por isso. Os trabalhadores começaram nos anos 20, que é os nossos direitos trabalhistas que estão derretendo há mais de 90 anos, mas com as conquistas da CLT, nós temos que lutar aqui em memória daqueles que já se foram, daqueles que tombaram, deixaram seu sangue no golpe militar e que continuam tombando. Também em nome dos trabalhadores negros também, quero colocar aqui que a escravidão não se foi. E também em nome das mulheres, estou aqui na mesa representada, que agora finalmente se libertam. As mulheres em geral e as mulheres negras. Eu quero colocar isso porque não podemos deixar entregar a nossa soberania. Neste momento, essa é uma frente ampla, direção à frente única, que nós temos que somar todas as forças religiosas, as forças democráticas em geral, para somar isso, ampliando para além dos partidos. Então eu quero colocar, rememorando a nossa frente do petróleo, nós temos que defender, que não foi colocado aqui, o nosso aquífero Guarani está aqui do lado, porque eles querem pegar a nossa água, o nosso minério, certo? E também levar nossos direitos. Porque o capital internacional, sob a égide dos Estados Unidos, o que lhe resta é pegar a América Latina, para enfrentar os grandes capitais internacionais, inclusive a China. Então eu quero colocar aqui, em nome de todos, e eu, professor da universidade também, que lutamos arduamente para a defesa da universidade pública, ela está em risco, sim, neste momento, tudo que nós conquistamos, inclusive no governo Lula e Dilma. Então eu quero aqui saudar todos, e essa frente tem que aumentar cada vez mais, em direção à greve geral, que é um passo, Júlia, aqui nosso, em direção à libertação dos trabalhadores e segurar, porque nós vamos para além dos direitos trabalhistas, agora está em risco toda a nação, e a América Latina também, é uma luta muito mais ampla internacional, no ataque do capital aos direitos que a humanidade conquistou, como direito civilizatório. Mas o que nós temos que sonhar aqui, além disso, mesmo garantir os direitos, e para o ano que vem, se chegarmos lá, é derrubar tudo que foi aprovado nesse Congresso, espúrio do governo golpista. Mas eu acho que é importante, eu acho que tudo isso, que me lembrou aqui ainda há pouco, que acabou exatamente, o que é? Em direção a uma sociedade de homens e mulheres livres, e pelo socialismo, bem que é importante, né, que o nosso sargento, ele esqueceu aqui, mas estou falando por ele aqui. Então acho que isso nos sonhamos maior. Mas nesse momento é a democracia, o eixo dos direitos e o eixo dos nossos recursos, nosso sangue está sendo sugado, né, por esses espúrios que estão aí no poder, que assaltaram a nação. O saúde, então, esse belo evento, que se espalhe, que se multiplique cada vez mais. Obrigado, né? Um abraço a todos. Gostaria de convidar o deputado estadual Neudi Sareta, do PT de Santa Catarina, para compor a mesa. E registrar a presença de Juscelio Palladini, da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. Passo a palavra à deputada estadual Ana Paula Lima, PT de Santa Catarina. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar aqui o senador Roberto Requião, muito obrigada por estar em Santa Catarina e fazer aqui o lançamento dessa frente. Ao deputado federal Celso Panceira, ao deputado federal Pedro
Gzai, Décio Lima, os colegas parlamentares de Seu Dresch e Neudi Sareta. Cumprimento as mulheres aqui da mesa. Somos a minoria nessa mesa, mas a maioria da população brasileira. A nossa presidenta Ana Júlia, da CUT, e também a Ceci aqui representando. Senador Requião, o nosso país está sendo saqueado, está sendo por um governo que tem 3% apenas de aprovação do povo brasileiro, que tem a ousadia de vender, de saquear, de destruir tudo que foi construído durante um grande período. Dessa forma, eu acho que é interessante essa frente parlamentar, e conclamo a todos os companheiros e companheiras, homens e mulheres, para dizer que dar um basta. Cada vez que a gente chega num posto de gasolina, semana passada, mais 7% de aumento na gasolina. A energia elétrica da forma exorbitante. O nosso povo está anestesiado, está adormecido. E a nossa voz precisa ter eco para levantar esse gigante adormecido que é o povo brasileiro. Da mesma forma que foram para as ruas enganados pelaquele pato da Fiesc, eles foram enganados e levou milhares e milhões de pessoas às ruas. A hora é agora. Não dá mais para suportar tamanha ousadia desse governo golpista, que veio através da mídia, que veio através do judiciário, mas nós somos maiores e melhores do que todos eles. Por isso que no dia 5 de dezembro, cada um daqui já falou e orientou e solicitou que nós vamos às ruas sim, para dizer basta. Basta de Michel Temer, basta desse governo golpista e pelo menos garantir a soberania nacional. Nos nossos bancos públicos, das nossas escolas públicas, da saúde, Sistema Único de Saúde e também do setor elétrico, que eu acho que é o nosso dever enquanto cidadão e cidadã. Parabéns, Requião, pela coragem e ousadia. Eu sei que você tem sido um bravo guerreiro lá no Senado Federal. Dessa forma que nós aqui em Santa Catarina também estaremos fortalecendo essa luta que não é sua, é nossa enquanto dever de brasileiros e brasileiras. Muito obrigado pela presença aqui. Passo a palavra ao deputado Disseu Dresch, PT de Santa Catarina, para a sua manifestação. Eu quero saudar cada um e cada uma, agradecer a presença nesta segunda cedo, e nós refletimos enquanto liderança sobre o nosso papel, e o nosso papel de estar aqui hoje, junto com este grande movimento que se levanta nesse país a cada momento e cada dia mais, na perspectiva da defesa do nosso país, da defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também na defesa inclusive das futuras gerações que vêm aí, que querem com certeza um país para os brasileiros, né, de defesa da nossa bandeira, da nossa luta e das possibilidades que esse nosso país tem. Então, cumprimentar todos vocês, todas as lideranças aqui na mesa, bem representativa. Quero cumprimentar em nome de algumas lideranças aqui, especialmente o senador Requião, pela tua luta, pela tua segurança que vem puxando à frente deste debate da soberania nacional, da luta nacional. O Panceira aqui, deputado federal, deputado Décio, companheiro de peleia, nosso presidente do partido, inclusive aqui em Santa Catarina, deputado Pedro Gzai, grande batalhador, deputada Ana Paula, deputado Sareta, e a todas as lideranças, o Guizoni aqui também representando o PCdoB, o Manuel que já saiu aqui representando o PDT, enfim, os movimentos, a Ana Júlia, da CUT, enfim, todas as lideranças que estão aqui representadas. Este pacote que todo dia está sendo embrulhado, esse pacote Temer e toda esta desgraça que esse país vive a partir do golpe, ele é um governo não ruim para todos. Temer é um governo dos sonhos do grande capital nacional e internacional. O que está acontecendo no Brasil, esse desembrulhar todo dia de uma parte deste pacote que foi o golpe do país, que é a entrega das nossas riquezas que deveriam servir ao povo brasileiro, como é o caso do petróleo, como é o caso nosso da biodiversidade, da Amazônia, das nossas terras, da nossa água, dos nossos minérios, dos nossos recursos naturais,
esta destruição e essa entrega ao grande capital internacional. Em vez de servir ao povo brasileiro, como nós tínhamos aqui a lei da partilha do pré-sal, queria servir à educação, majoritariamente à saúde, mas enfim, as políticas de investimento no nosso país. A destruição do Estado brasileiro, que é o Estado que nós lutamos, que é o Estado que sim, deve cobrar imposto e distribuir renda e melhorar a vida do povo brasileiro, principalmente quem mais precisa da educação, da saúde, dos investimentos na agricultura familiar, na geração de emprego. Este Estado está sendo destruído através do processo de privatização, como é o caso aqui da luta da defesa da Eletrosul, a luta aqui dos Celestianos, da Casan, das empresas públicas estaduais, ao Porto de São Francisco, deputada Ana Paula, que está sendo entregue aqui também, que é um porto público. Então, o conjunto das ações do Estado brasileiro, através da proteção das leis trabalhistas que protegem os trabalhadores, que foi destruída, através da proteção previdenciária, que a pessoa precisa, não só da previdência, mas do acidente de trabalho, dos segurados que precisam da previdência pública no nosso país. Então, este Estado que está sendo destruído. Por isso, nós não podemos ter dúvida, é verdade, que nós temos aí um movimento muito grande a partir do golpe do judiciário, a partir do golpe parlamentar, mas a partir também de um golpe, de um grupo corrupto que está na mídia brasileira, que prega todo dia, na vida das pessoas, nas famílias, a destruição desse país, desse Estado, esta entrega do nosso país. Então nós precisamos reagir a tudo isso que está em curso no nosso país. E para isso nós precisamos ter unidade. Precisamos ter unidade das esquerdas, nós precisamos ter unidade das lideranças, como Requião e outros tantos, Panceira, que estão aqui na mesa, que querem lutar sim pela soberania nacional. Esta é uma luta conjunta. E aqui nós temos a Frente Brasil Popular, Cadu, nós temos aqui este conjunto das organizações sindicais que estão na luta, mas nós precisamos fortalecer este movimento. Então, dia 5 de dezembro para nós é mais um dia marcante nesta luta pela defesa do Brasil, nesta luta pela defesa do Brasil para os trabalhadores e trabalhadoras, pelas pessoas que constroem esse país. Estamos juntos nesta luta aqui, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em defesa das empresas públicas, que eu sou vice-presidente, deputado Valduga é o presidente. Então nós estamos nesta caminhada junto com vocês, com os deputados federais, com o Senado, com a sociedade, com as organizações, compromissados em defender o nosso país, defender a nossa soberania e defender o povo brasileiro. Muito obrigado. Convido o companheiro Décio Lima, deputado federal por Santa Catarina, para fazer sua manifestação. Bom dia a todos, a todas. Eu queria cumprimentar o senador Roberto Requião, que nos preside nesta importante tarefa da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Eu quero dizer, senador Requião, que ao conhecer a sua biografia, reputo este ativismo que Vossa Excelência abraçou neste momento da conjuntura do nosso país. Será e é, com certeza, a tarefa mais importante que Vossa Excelência desenvolve na luta pelo nosso país e nos acontecimentos que nos cercaram. Não deixando de reconhecer a sua grande biografia, mas imaginamos o que representa este momento, inclusive aqui, nesta manhã de segunda-feira, em Santa Catarina, para os resultados, sobretudo, com relação aos interesses difusos do nosso povo e da nossa gente. Queria cumprimentar o nosso ex-ministro, o deputado Celso Panceira,
que juntamente comigo e o deputado Pedro Kizai, membros da Frente Parlamentar Mista, fizemos a resistência naquele palco lambuzado pelo fisiologismo, pelo desinteresse ao povo brasileiro, do golpe, que são as duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara Federal. Queria cumprimentar o vereador Lino, que nos recebe aqui em Florianópolis, ao mesmo tempo os deputados Dirceu Dresch, Ana Paula e Neudi Sareta, cumprimentar a Frente Brasil Popular, aqui dirigida pelo companheiro Cadu, cumprimentar o Fórum em Defesa dos Servidores Públicos, na pessoa dessa expressão extraordinária também de Santa Catarina, nosso companheiro Sargento Soares, cumprimentar o movimento sindical, em nome desta guerreira, nossa presidenta da CUT, Ana Júlia, do querido companheiro Francisco Alano, e também cumprimentar a Intersindical dos Eletricitários, em nome do Ceci Gonçalves, os partidos políticos, na figura de Manuel Dias, João Ghisoni, que aqui também fazem parte deste processo de resistência. Cumprimentar o Altamir Perdonai, cumprimentar a todos vocês que estamos aqui na Assembleia Legislativa nesta manhã. Eu quero primeiro dizer, Requião, que a velocidade dos acontecimentos no nosso país tem nos surpreendido com esta pauta que agride com profunda violência e estabelece feridas que nós ainda não imaginamos como recuperá-las ao povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que a velocidade também da resistência a esta agenda que envergonha, inclusive, o neoliberalismo moderno, porque os requintes dela é de deixar a todos letargicamente espantados, na medida que nós sabemos que esta pauta, ela tem uma idade que a humanidade já passou, os períodos medievais, nesses acontecimentos últimos do nosso país. Mas a resistência também tem um foco de movimentação extraordinário. Esta frente é um dos exemplos, mas como na frase de Darcy Ribeiro, naquele momento cruel do golpe de 64, o que estamos assistindo é que o povo brasileiro, os setores médios da sociedade, os empresários nacionalistas e mesmo aqueles que estão sofrendo nos porões da desigualdade, representados pelos movimentos sociais e sindicais, não estão em nenhum momento se resignando. Estamos todos nos indignando. E eu vejo também, ao estar presente num acontecimento liderado por este personagem único na República do nosso país, que é o nosso senador Roberto Requião, eu vejo as condições com muito otimismo para que nós possamos reverter este quadro drástico para o nosso país. A defesa da soberania, ela tem que ser começada, Requião, com a pergunta: nós somos efetivamente um país soberano? Não. Nós somos um país submetido ao mercado globalizado,
aos requintes que são próprios do mercado, que são as crueldades de fazer e levar milhões de pessoas aos processos de exclusão. O povo saiu fora da agenda nesses acontecimentos. O mercado é o foco principal. Nenhum país que vive submetido a estas regras tem domínio da sua nacionalidade, do seu patrimônio e dos interesses do seu próprio povo. Um país que submete como este processo de pilhagem desta riqueza que nos entusiasmava para o desenvolvimento, para a distribuição de riqueza, para a melhoria do ensino público, da saúde, que foi a quebra do modelo de partilha do pré-sal e que entrega sorrateiramente as petroleiras internacionais como Shell, Repsol, e ainda vergonhosamente com desonerações tributárias que o próprio povo brasileiro e as cadeias produtivas nunca alcançaram. Com 1 trilhão aproximadamente, se imagina, para dar de interesse para além do vil acontecimento na venda desta riqueza que era esperançosa para todos nós, o povo brasileiro. Um país que quer debater sob o ponto de vista os erros que nós precisamos eventualmente corrigir no Estado brasileiro, mas para dizer que esses erros são um argumento para entregar o setor elétrico do nosso país, um setor estratégico para a vida de todos os 200 milhões de brasileiros, de dizer descaradamente de que a iniciativa privada iria melhorar este setor, um setor que nós temos orgulho, um setor que oferece uma energia limpa, aonde 70% vem da oferta, da generosidade da nossa natureza com as hidrelétricas, e fazer esse processo de entreguismo descarado. Que deboche nós estamos vivendo neste momento no nosso país. Mas eu tenho plena convicção de que, meu querido Roberto Requião, a nossa voz vai atingir, e a sua com muita eloquência, os corações do povo brasileiro e da sociedade. Diante dessa perversidade de acontecimentos, eu não posso aqui imaginar que o Brasil não tenha espaço para construir junto com o seu povo a soberania nacional que nós sonhamos para garantir que esta terra seja dos 200 e tantos milhões de brasileiros. Nós não seríamos nada se nós não tivermos capacidade de resistir a esta fúria do mercado, a estes acontecimentos de pilhagem e de destruição da pátria brasileira, que se revelam naquilo que talvez mais nos toca enquanto valores humanos, quando nós aqui assistimos também os acontecimentos na Amazônia, quando nós assistimos que as nações se protegem nas suas fronteiras, e aqui se abrem porteiras para que se instalem bases bélicas de outras nações sob pretextos que não nos enganam e não vão nos enganar. Requião, vamos à luta, estamos nessa frente, não vamos parar. Ela tem e é um acontecimento histórico para o nosso país, que ultrapassam a agenda inclusive de 2018, porque nós sabemos que o processo de soberania no nosso país, ou será um envolvimento difuso da sociedade, ou o povo brasileiro vai abraçar esta causa como sendo universal para o nosso país, ou o Brasil não terá alternativa em futuro muito próximo. Vamos à luta. Muito obrigado. Convidamos o nosso deputado estadual, Neudi Sareta, para que faça a sua saudação. Muito bom dia
todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes nessa manhã. Cumprimentar esta mesa extremamente representativa em nome dessa figura extraordinária da República, senador Requião. Sua luta é uma luta que dá ânimo e força às forças progressistas desse país, nossos deputados federais, Décio, Pedro, Panceri, os colegas deputados estaduais, Ana e Dirceu, e todas essas ilustres autoridades e entidades, representação popular, sindical, que estão aqui presentes em nome da Ana Júlia, que é a presidente da CUT, do Alano, que é o presidente da FECESC. Dizer rapidamente, para não tomar muito tempo aqui, de que esta luta pela resistência em defesa do patrimônio público nacional e da soberania nacional deve ser uma luta de todos nós. Nós não podemos permitir que um governo que não tenha a legitimidade da urna possa entregar nosso patrimônio. A exemplo aqui da nossa extraordinária e exemplar Eletrosul, que é um patrimônio do Brasil e que nós temos que defendê-la de forma, com todas as nossas forças, por representar a defesa da soberania nacional. Privatizar o setor elétrico é entregar parte do coração brasileiro daquilo que é a força e a nossa legitimidade na nossa soberania. Por isso estamos juntos nessa luta e vamos resistir. Um grande abraço a todos. Quero registrar a presença de Rodrigo Tim, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Convido o deputado federal Pedro Kizai para fazer sua manifestação. Obrigado, Duda. Cumprimentar a todos, que bom que vocês estão aqui nesta manhã de segunda-feira. E eu acho que o primeiro aplauso é para as entidades, o movimento social e sindical e todas as lideranças que mobilizaram nesta manhã. É aplauso para as entidades todas aqui que se mobilizaram e participaram dessa construção e dessa mobilização. Em segundo lugar, eu, Sareta, Ana Paula, Dirceu Drejo, Décio Lima, acolhemos junto com as entidades Celso Panceira, catarinense, família aqui de Santa Catarina do Oeste, que foi nosso ministro, que foi batalhador junto conosco contra o golpe e para que o Temer seja processado. Você é uma grande figura lá no Congresso Nacional, bem-vindo, do Rio de Janeiro aqui junto conosco. E o Requião, obrigado, Celso. E nós todos te acolhemos, Requião, nosso paranaense, que dá saudade de assistir a Telesur, é de onde eu via e que nós queríamos criar uma no Brasil e não conseguimos. Quem sabe no próximo governo a gente cria uma TV pública aberta e decente para esse país. O Requião é uma referência para nós, é um orgulho para nós e por isso que nós parlamentares, as entidades, te acolhem aqui, porque tu representa, o senhor representa não só a experiência do passado, não só as denúncias do presente, mas a esperança de ajudar a construir um novo projeto para o país. Por isso, Requião, Vossa Excelência, bem-vindo aqui em Santa Catarina. Eu acho que nós temos 3 grandes tarefas aqui, Requião, e aos demais colegas. A primeira é o que já nós ouvimos também em todas as construções discursivas aqui, que é denúncia. Nós não ter papas na língua para denunciar o desmonte da democracia, para nós denunciar o pacote de maldades de governo Michel Temer, como a reforma trabalhista. Pois domingo eu acolhi, a minha esposa acolheu uma menina de Concórdia, Sareta, em Chapecó para fazer o exame da OAB. No sábado ela foi demitida e na segunda-feira poderia ser recontratada no comércio, trabalhando 3 horas por semana. E ela não sabia se ia continuar ou não trabalhando 3 horas por semana, 60 horas no mês, e que daria, na conta geral, uns 450 pila. Portanto, a reforma trabalhista está se materializando na desmonte da destruição dos trabalhadores e dos direitos históricos. Denunciar as privatizações, denunciar a desindustrialização, a desnacionalização, junto com a privatização. Quando se fala em soberania, não estamos só falando de privatizar o patrimônio público da Petrobras, Eletrosul.
Eles querem desmontar o que nós temos de maior riqueza nesse país, que é o território nacional, que é o solo brasileiro. Com a reação não avançaram na Amazônia, mas quando se fala em território, está se falando em sol e silício para produzir energia solar. Quando se fala em território, está se falando de energia eólica, com o vento que nós temos. Quando se fala em território e soberania, estamos falando no solo, para produzir comida e alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Na maior biodiversidade, que em grande parte da nossa chuva aqui do sul do país vem lá da Amazônia, vem lá da Amazônia. Portanto, a Amazônia para nós é estratégico para o sul do país. Meu pai dizia, vai chover amanhã porque em Porto Alegre está chovendo. De onde é que veio essas nuvens? Da cordilheira, da Amazônia. Portanto, tem debaixo do solo tem água, debaixo do solo tem gás, tem petróleo, tem gás de xisto, tem lítio, tem bório, tem cádmio, tem silício. Portanto, a soberania não é só a privatização ou desmonte. Tem que denunciar as políticas sociais desmontadas e o estado de bem-estar social, não só na emenda constitucional 95. Então, nós temos que denunciar tudo isso para politizar a sociedade catarinense. Essa é a primeira grande tarefa. A segunda grande tarefa é resistir. Ele não destruiu tudo ainda, companheirada. É resistência. Eles não privatizaram a Eletrosul, não vamos deixar privatizar. Eles não privatizaram toda a Eletrobras, não vamos deixar. Eles não privatizaram toda a Petrobras, ainda não privatizaram a BR-Distribuidora, não vamos deixar. Ainda eles não desmontaram a Previdência Pública, vai ser dia 6 de dezembro, então vamos parar dia 5? No corporativismo dos policiais, e queremos todos os policiais junto conosco dia 5, porque eles foram lá e quebraram todos os vidros e conseguiram a aposentadoria aos 55. Então vem conosco para impedir a aprovação da reforma da Previdência. Está em tempo de resistência. Não privatizaram Caixa Econômica, não privatizaram ainda o Banco do Brasil. Então não vamos assistir, vamos impedir. Vamos para a luta, vamos para a mobilização. Por isso que a segunda tarefa é resistência, até o último dia desse governo golpista. E terceira tarefa, o povo não vai se convencer se nós só denunciar. O povo não vai só se convencer se nós resistir. O povo vai se convencer que o nosso projeto tem jeito se a gente ajudar a construir um novo projeto para o país. E com 2 sentimentos que eu tenho aqui. O primeiro é que o projeto político que nós vamos construir para 2018 e para frente tem que revogar todo o pacote de maldade do Temer. Esse é o primeiro. Isso que move, isso que movimenta a nossa luta social e popular. E a segunda é esperança. É produzir um projeto para esse país. Produzir um projeto de nação para esse país. Produzir o que nós, na autocrítica, fizemos grandes transformações nesse país. Mas tem muito ainda a avançar nesse país chamado Brasil. Por isso, a esperança. Nenhum companheiro ou companheira aqui tem que desanimar. Nós somos o protagonista da utopia da esperança. Vamos para a luta. Denúncia, resistência e utopia e esperança, porque nós vamos eleger um operário presidente em 2018. Um abraço, boas lutas. Convido o ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Dilma, deputado federal Celso Panceira, PMDB do Rio de Janeiro, para fazer a sua manifestação. Prazer. O prazer estar em Floripa nessa manhã de segunda-feira. Eu estive aqui segunda-feira passada, porque eu estou formatando uma nova lei de informática, e eu vim visitar a Intelbras e fazer uma reunião aqui com o setor de TI, que Florianópolis deu um salto muito grande em Santa Catarina nessa área e é um exemplo para o país. Mas eu queria saudar os amigos Pedro Czai, Décio Lima, que trabalham conosco lá na Câmara Federal. Queria saudar os deputados estaduais Sareta e Dresch, lá do Oeste Catarinense, o Dresch também, saudades, né, na cidade lá, região. Saudar a Ana Paula, deputada, em nome de quem saúdo os demais parlamentares e autoridades aqui. Ana Júlia, para saudar todos os sindicalistas. E
a Ideli Salvati, do qual eu, nossa ministra, saudar todos presentes. A frente, ela é uma feliz ideia, uma grande ideia do senador Requião, que depois foi incorporada pelo Patrus Ananias, e o Patrus me convidou, e a gente fez disso uma tarefa, acima de uma tarefa parlamentar, uma tarefa de debate político daquilo que nós queremos para o nosso Brasil. Tentar amalgamar algumas ideias, levar o debate para o país. Nós já estivemos, além de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, hoje aqui em Floripa, vamos dia 7 para Natal. Quer dizer, talvez o Requião dia 7, eu não vou para Natal porque o Lula está na minha cidade, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e eu não posso deixar de estar com o Lula lá no Rio de Janeiro. Então talvez eu não vá. Mas tem um aspecto da soberania que a gente costuma falar, e que é a questão da produção do conhecimento e a inovação dos processos industriais e da agregação de valor aos produtos daquilo que nós produzimos. Esse aspecto, ele é determinante para a soberania de um país. Você ter economia própria, ter produtos próprios, você transformar o país num país independente do ponto de vista da sua capacidade de olhar o resto do mundo e dizer, nós temos um povo inventivo, um povo trabalhador e um povo que sabe se construir como nação, independente, inclusive economicamente. Então, para além das denúncias aqui feitas, das mudanças legislativas, né, essa questão da destruição do sistema de pesquisa e de inovação do país também é um legado que nós vamos demorar muito tempo para recuperar. Não basta dizer que a ciência brasileira voltou aos índices de 2003 do ponto de vista de orçamento. Nós temos que dizer que a ciência brasileira avançou, se tornou complexa, se tornou competitiva mundialmente, e ela está retornando a 15 anos atrás, e se não for revertido o processo logo, nós vamos levar 30, 40 anos para retomar o padrão que chegamos em 2014, 2015. E isso se reflete numa série de coisas. Por exemplo, quando o governo muda o cálculo do lucro do pré-sal, a exigência para fazer o pagamento das empresas, né? Porque como é que é o regime de partilha? Qual a diferença da concessão? A concessão do petróleo, você ganha um dinheiro no dia que vende, no leilão, e a partir daí cobra alguns impostos. A grande sacada do pré-sal que foi feito pelo governo Lula é o regime de concessão. Ele não é dono, a empresa não é dona do petróleo, ela tem uma concessão. E ela calcula o custo dela para tirar o petróleo, e o excedente ela tem que dar uma parte para o governo. Na Noruega, que soube se construir como nação independente a partir do petróleo em águas profundas, a média do excedente é de 70% do que é produzido de petróleo. A ANP colocou para esse recente leilão 10%, 10, alguma coisa do excedente. Daí vem esse cálculo de R$1 trilhão de perda até 2040 no pré-sal. Felizmente, os técnicos da Petrobras, de uma forma ou de outra, pressionaram, e a Petrobras elevou 2 poços, principalmente do Sapinhoá, para 80% do excedente. E por isso que eles não fizeram os 2 últimos poços, porque eles viram que a estratégia de entregar o pré-sal gratuitamente foi perdida porque a Petrobras deu um lance acima do esperado e salvou parte daquilo que nós iríamos perder. Mas a Petrobras não tem mais a participação obrigatória na concessão do pré-sal. Então nós temos que estar preparados para a resistência nisso. Isso significa o quê? Menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para o país e mais lucro jogado para o exterior. E isso é destruição da soberania nacional. Eu vejo aqui o pessoal da Eletrosul, da Eletrobras, né? Essa ideia que eles querem fazer agora de um projeto de lei para enviar à Câmara agora em dezembro, para ser aprovado até meados do ano que vem, para depois tentar privatizar antes do final do governo a Eletrobras, né? Tem diversos truques ali dentro. Um deles é que, como não pode privatizar a eletronuclear, porque é constitucional, e a Itaipu, porque é um acordo que envolve mais de um país, é a criação de uma nova empresa
e tira elas da Eletrobras e vende o resto da Eletrobras. Aí mesmo que a União fique com 40% da Eletrobras, tem um outro truque lá dentro. Nenhum acionista pode ter no voto mais de 10% dos votos na hora de tomar decisões estratégicas. Ou seja, fica com 40% do patrimônio, mas entrega o controle. Também não resolve. Então vocês veem como essa questão ela é imbricada, ela é complexa, a população não percebe e a gente tem que dar esse debate, tem que fazer esse debate e dar esse combate muito importante junto à opinião pública. Mas a população ela está percebendo essas coisas, né? Eu acho que a gente continuar malhando em ferro frio, o ferro vai ficando quente e a gente vai avançar bastante nisso aí, Uczai. Tem uma outra coisa que é importante a gente ficar atento. Na semana passada, o Banco Mundial publicou um estudo, que na verdade é a essência daquilo que o governo está fazendo. Entre as coisas que ele diz que é para tornar o Estado brasileiro mais eficiente e sair do déficit, né? Até 2026, a reforma da Previdência para economizar 1,8% do PIB brasileiro, até 2026. Fazer ela agora para economizar 1,8% do PIB. A reforma do Simples, que atinge exatamente o setor que mais emprega, que são as micro e pequenas empresas. Mudar o Simples, acabar com o Simples, para arrecadar 1,2% do PIB a mais do que está previsto. Aí tem outras coisas que são muito duras, por exemplo, a fusão de benefícios sociais, de auxílio-desemprego, uma série de outros empregos, você funde em um único, e aí eles estimaram um cálculo de 0,7% do PIB de economia até 2026, se o governo fizer isso até 2018. A extinção do ensino público superior gratuito. É isso mesmo, extinção do ensino público superior gratuito. A proposta do Banco Mundial para o governo brasileiro. Está lá o estudo, foi publicado semana passada. E a eliminação da ineficiência do ensino fundamental. Seja lá o que se chama isso, mas eu desconfio que é salário, né? 0,8% de economia sobre o PIB até 2026. Isso é um pacote bem pensado. Isso não é uma ideia que surge da cabeça de um grupo de governo. Isso é estruturado e pensado fora do país. E o Banco Mundial nos traz esse estudo. Por isso se torna tão importante essa ideia do debate da soberania nacional e da construção de um país soberano, dono dos seus destinos. E é por isso que nós estamos em Florianópolis hoje, a convite dos Barriga Verdes, fazendo esse debate político e dizendo: o Brasil tem jeito e ano que vem nós vamos mostrar qual é o jeito do Brasil. Viva o Brasil, viva a soberania! Convido Ceci Marimon Gonçalves, representante da Intersul, para fazer a sua manifestação. Bom dia a todos, bom dia a todas. Na figura do senador Requião, que teve a feliz ideia de trazer o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e devo dizer que nos causa bastante surpresa e até uma estranheza não contar com senadores de Santa Catarina aqui nessa mesa, mas que bom que nós contamos com o senador do Paraná fazendo essa discussão. Para nós é muito importante. Na figura da deputada Ana Paula e da Ana Júlia, saudar todas as mulheres que fazem o desenvolvimento desse país. E preciso lembrar que nós estamos vivendo os 16 dias de ativismo contra a violência, pelo fim da violência contra as mulheres. É um dia muito importante, começou no dia 24, se estende por 16 dias e é preciso dar visibilidade para essa luta. É uma homenagem às irmãs Mirabal, que foram mulheres guerreiras, bravas lutadoras pela democracia, que foram assassinadas pelo patriarcado. Em nome dessas mulheres, nós estamos aqui defendendo um patrimônio público, defendendo a soberania nacional. Gostaria de dizer que nós, como trabalhadores da Eletrosul, temos claramente a compreensão, que já foi externada pelos que me antecederam nessa mesa, de que esse golpe
se trata do mais duro golpe sofrido pela classe trabalhadora nos últimos anos, no mundo. Mas ele não se dá só no Brasil. Ele vem numa esteira conservadora, neoliberal, que vem assolando o nosso território continental americano. Então nós temos aí golpes de Estado sem tanques, golpes de Estado jurídico, midiático, parlamentares, que contam com a acolhida dentro do Congresso Nacional de parlamentares que não são esses que estão aqui. São parlamentares que entram naquela negociata e a gente se acostuma. O governo faz um jantar e consegue os votos necessários para livrar de um julgamento. E a gente entende isso como natural. Não é natural. Esse golpe de Estado que nós estamos vivendo, ele visa trazer um Estado mínimo para o povo brasileiro, mas um Estado máximo para o capital internacional. E é isso que a gente está vendo com a entrega da Petrobras, com a tentativa de privatização da Caixa, do Banco do Brasil, da Eletrobras, que são empresas públicas que têm um papel fundamental no desenvolvimento do país e das políticas públicas. Nesse sentido, o capital internacional, ao assolar os governos, ele faz mudanças a seu bel prazer. Muda as leis das águas, muda as leis da energia, muda as leis trabalhistas, acaba com os direitos previdenciários. Por quê? Porque isso é uma imensa disputa pela nossa mão de obra, pela mais-valia do trabalhador. E é nesse ponto que se inclui a luta da Eletrobras e da Eletrosul. Por quê? Porque nessa disputa de territórios, também nós encontramos uma disputa pela energia. A Eletrosul, para quem não sabe, acho que agora essa discussão já chegou bastante clara, ela é uma empresa de excelência. O discurso da ineficiência que o presidente Pinto Júnior faz é uma falácia, é uma mentira. A Eletrosul, assim como as empresas da Eletrobras, são empresas altamente eficientes, que além de garantir a geração e a transmissão, que é o trabalho feito por nós, trabalhadores da Eletrosul que aqui estamos, garante energia limpa, de fontes renováveis, com bastante cuidado com a nossa terra, com o nosso país, com a nossa natureza. E é isso tudo que está querendo ser entregue para o capital internacional. É isso tudo que está sendo entregue para as estatais internacionais. E aí a gente enxerga uma grande contradição. O discurso contra a corrupção, ele é um discurso que vem dizendo que é preciso privatizar para acabar com a corrupção. Isso também é uma mentira. Porque a privatização, ela não é remédio para a corrupção. Corrupção, a entrega das nossas empresas, isso pode se considerar desvio de conduta, conduta ilícita. Então a corrupção tem que ser combatida com outros instrumentos. Não é vendendo patrimônio público que vai se combater a corrupção. E a Eletrosul, através dos seus trabalhadores, através da nossa inteligência, da nossa força, tem trazido, além da geração e a transmissão, as políticas públicas para os povos menos favorecidos. Nós temos trabalhado muito pelo Luz para Todos, levando luz, energia, onde não existia, na área rural, na área mais distante, assim como as demais empresas do Grupo Eletrobras. E aí a pergunta é, qual é a estatal chinesa que vai se preocupar com o povo que está lá no interior do oeste catarinense, ou que está lá na Amazônia? E é por isso que nós somos contra a privatização. E é por isso que nós temos essa mesa hoje aqui, com vários setores da sociedade representados, pedindo que cada um, cada uma, que ouça a nossa voz hoje, nos ajude a dialogar com a sociedade, para dizer que o serviço público não é ineficiente, que a Eletrosul, que é detentora de uma concessão de energia, ela é eficiente, e ela faz o seu papel. Então, nesse sentido... Nesse sentido, nós estamos, então, agradecendo ao deputado Pedro Kizai o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Eletrosul. Foi um trabalho intenso no Congresso Nacional para levar a luta da nossa empresa, que é pequena, que está aqui no sul do país, mas levar a compreensão da sua importância num sistema integrado. Então, muito obrigado por isso, e nós vamos pedir daqui um pouquinho que o Eduardo se aproxime e vai fazer a leitura da minuta que nós temos para apresentar
das ações dessa frente parlamentar mista em defesa da Eletrosul. E eu encerro a minha fala lembrando de uma outra grande mulher, lutadora, Berta Cáceres, camponesa, indígena, assassinada no ano passado, que dizia assim: despertemos, humanidade, despertemos, porque já não temos mais tempo. É isso que a gente precisa. Esse é um momento muito difícil, mas é o que foi dado para a gente viver. Então nós precisamos, como disse já o deputado, resistir, avançar e levar para cada um e cada uma da sociedade brasileira a noção do quanto é importante o papel dos eletricitários e eletricitárias para que a gente tenha uma vida digna. Muito obrigada. Eduardo. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, senador Requião, deputado Pedro Kizai e todos os demais da mesa. Antes de fazer a leitura dessa proposta, né, de manifesto de criação da frente, até porque a ideia é, a gente não podia perder essa oportunidade de lançar o nosso manifesto, né, mas ele vai estar aberto ainda para a gente poder discutir entre os trabalhadores, entre os parlamentares, a construção e a talvez melhoria desse texto. E gostaria de agradecer também aqui especialmente ao deputado Pedro Kizai, que na nossa presença lá em Brasília, e após ouvir a nossa exposição dos motivos pela criação da frente em defesa da Eletrobras, imediatamente se colocou à disposição e colocou seu gabinete à disposição para a gente buscar a adesão e a assinatura dos demais deputados, e também ao senador Requião, que foi a primeira assinatura que a gente teve na criação da Frente de Defesa da Eletrobras, foi a assinatura do senador Requião, e com certeza e tenho certeza que pelo fato de ser a primeira assinatura, ela foi a principal motivadora de todas as outras mais de 200 assinaturas que vieram depois na criação dessa frente. Então, rapidamente, isso para não tomar mais o tempo, vou ler aqui a proposta, né? A Frente Parlamentar em Defesa da Eletrosul, criada por ocasião e tendo seu lançamento juntamente com o lançamento da Frente Nacional Mista em Defesa da Soberania Nacional, reúne senadores e deputados federais e estaduais, vereadores, prefeitos de diversos partidos, movimentos sociais e sindical. Marco fundador de sua existência e rumo definido de sua atuação é o Manifesto pela Defesa do Setor Elétrico, nesse caso específico da Eletrosul, cuja íntegra é a seguinte: o fundamento da democracia brasileira é a soberania, inscrito solenemente no artigo 1º da Constituição. Este mesmo artigo 1º estabelece solenemente que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. A soberania é o direito inalienável e a capacidade da sociedade brasileira de se organizar de acordo com sua história e características sociais para promover o desenvolvimento de todo o seu povo, de forma justa, próspera, democrática e fraterna. Essa soberania não pode ser limitada por políticas ocasionais que a comprometam e que dificultem a autodeterminação do Brasil e sua capacidade de resistir a tentativas de interferência internacional. A renúncia a certos direitos invioláveis, tais como o direito de organizar seu Estado e sua sociedade de forma a promover o desenvolvimento, é inadmissível. Assim, cabe ao Congresso Nacional, integrado por representantes eleitos pelo povo brasileiro, garantir a soberania, o desenvolvimento e a independência nacional. A organização de uma frente parlamentar de defesa da Eletrosul se justifica na medida que a energia está presente em todas as nossas atividades e é insumo fundamental para o desenvolvimento nacional. Além disso, na sociedade brasileira ainda não há clareza sobre a importância das empresas estatais para o desenvolvimento estratégico de nosso país. Ademais, nosso país possui um dos mais invejáveis sistemas elétricos do mundo, de dimensões continentais e formado predominantemente por usinas hidrelétricas. Constitui uma das matrizes energéticas mais limpas e renováveis do planeta. Motivo de orgulho para os brasileiros e de cobiça para outros países, é de fundamental importância para a preservação da qualidade de vida no Brasil e no mundo, que sofrem com os efeitos do aquecimento global produzido pelas emissões de gás carbônico. Nossas linhas de transmissão interligam o país de norte a sul,
permitindo a exploração da complementaridade hidrológica entre as mais distantes bacias hidrográficas, possibilitando o máximo aproveitamento energético dos nossos recursos naturais. A competência técnica dos profissionais brasileiros e a capacidade empreendedora das nossas empresas permitiu a construção deste imenso patrimônio, que é o setor elétrico brasileiro. E graças à visão, à ousadia e à coragem de grandes brasileiros, é que o povo pode dispor de energia elétrica a preços acessíveis nos mais longínquos rincões. Preocupados em preservar essa fantástica riqueza que pertence ao povo brasileiro, da ameaça de entrega a setores rentistas internacionais, previsto para ocorrer neste período, decidimos estabelecer este importante debate com a sociedade brasileira, legítima dona deste valioso patrimônio, pois cada usina, cada quilômetro de linha de transmissão e distribuição construídas foi pago com enorme sacrifício pela população deste país. Por tudo que significam essas magníficas obras, temos a certeza de que o povo brasileiro não quer que concessionárias historicamente fundamentais para o desenvolvimento do país, como a Eletrosul, e todas as estatais com elevados índices de satisfação dos seus consumidores, grandes empregadoras, reconhecidas e premiadas como as melhores empresas do setor, sejam transformadas em empresas desnacionalizadas e descompromissadas com a realidade da nossa pátria. A economia brasileira finalmente vem experimentando crescimento sustentável, já há alguns anos a taxas elevadas, o que é muito alvissareiro, mas traz em seu bojo o desafio de atendimento à demanda energética crescente, de forma contínua, sustentável e confiável, para que não vejamos interrompido o atual ciclo de desenvolvimento que está nos transformando no país do presente e que nos devolveu aos brasileiros a autoestima e a certeza de que somos uma grande nação. Somente o controle pelo povo brasileiro desses ativos fundamentais, colocados em prol do pleno desenvolvimento da nação brasileira, poderá garantir que o Brasil assuma definitivamente o papel a que tem direito no cenário mundial, face suas potencialidades e capacidades do nosso povo. Por fim, os eixos principais de ação da Frente Parlamentar Mista em defesa da Eletrosul são: a defesa da Eletrosul como empresa pública de geração e transmissão de energia elétrica e instrumento primordial para o desenvolvimento do país; defesa do controle estatal da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o território nacional; defesa da modicidade tarifária no setor elétrico, do modo a garantir o pleno acesso pela população e a viabilidade dos setores produtivos, urbanos e rurais; defesa do conhecimento intelectual, que é referência mundial, gerado pelo Brasil e seus profissionais ao longo das décadas; e defesa do caráter estratégico da energia elétrica para o pleno desenvolvimento da sociedade, e como proposta de ação, promover e realizar eventos e debates nos estados e municípios sobre a importância da Eletrosul e da Eletrobras para a sociedade, e propor e buscar aprovação de alterações na legislação, garantindo ao povo a decisão sobre qualquer decisão sobre o futuro das empresas estatais. Florianópolis, 27 de novembro de 2017. Passo a palavra ao senador Roberto Requião, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional.